Deus, que bom que nós temos Bíblia. Tem algumas pessoas que gostam de pegar uma carona naquele companheiro que tem Bíblia. Mas você tem que saber que o inimigo, ele nunca avisa para você buscar uma Bíblia emprestada. Você tem que estar preparado para que quando venha o ataque, você usar as armas que o Senhor te deu. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, é um prazer estar aqui mais uma vez. Quero aproveitar que você já está com a sua Bíblia, convidar para você abrir em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 até versículo 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, se referindo aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Quantos confirmam a leitura da palavra de Deus e pode dizer amém? Que Deus abençoe a vocês. Podeis assentar, muito obrigado. Queridos, quero agradecer de coração a este convite do Departamento de Missões aqui da Igreja Assembleia de Deus. Quero agradecer ao pastor Ronaldo por mais uma vez confiar a esse departamento e nos convidar, até porque é verdade que existem outros expositores com muito mais conhecimento nesta área missionária do que nós. Porém, eu louvo ao Senhor pela honra que os irmãos nos dão em nos convidar. Que Deus recompense vocês de uma forma toda especial. Pastor Ronaldo, nós o conhecemos ali em Colômbia. Ele chegou meio assustado, meio tímido, não é? E foi lá no campinho conosco, lá mostrou um bom futebol, o pessoal se animou com ele. E ele falou bem de algumas coisas aqui que o colombiano gosta. E aí os colombianos desafiaram ele a falar em espanhol. E ele foi a primeira vez, não arriscou. Mas o ano passado, aliás, esse ano que eu ainda estava lá em fevereiro, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser o tradutor dele. E ele nos surpreendeu, porque nós fomos para a reunião. E eu disse: pastor, se o senhor quiser falar em espanhol, o senhor pode falar que eles vão entender. Será que vão entender? Eu disse: faz uma tentativa. E depois, quando ele começou, falou, o pessoal, eu queria consertar, eles falaram: não, estamos entendendo. Eu queria consertar, não, estamos entendendo. E quando foi à noite, já me dispensaram, disseram que não precisava mais de tradutor, não é? E eu acredito que agora, nessas viagens lá no Peru, eu tenho certeza que ele arrebentou no espanhol. Que Deus abençoe, não é? Que o senhor possa continuar usando o senhor nesse idioma maravilhoso. Pois bem, querido, nós lemos um texto e eu quero falar hoje sobre a desilusão e sobre o entusiasmo, sobre a alegria e sobre o desânimo. Quero compartilhar com você de um texto muito lindo, muito maravilhoso. E a palavra do Senhor mostra que Elias, nos capítulos 17 e o capítulo 18, ele viveu uns momentos muito diferentes do capítulo 19. Porque no capítulo 17,
Deus convoca Elias e coloca ele diante de Acabe. E diz, olha, você vai dizer para Acabe que eu não estou satisfeito com a situação que está vivendo a nação. E por eu não estar satisfeito, eu vou apresentar a causa. A causa é Acabe se relacionar com uma mulher comprometida com o pecado, comprometida com uma prática a deuses pagãos. E eu quero que você avise a nação para tomar uma decisão, mudar de comportamento, para que eles decidam se continuam adorando os deuses falsos ou venham continuar a adorar-me a mim. E Elias viveu um momento maravilhoso, um momento em que toda a atenção estava voltada para ele. No capítulo 17, no capítulo 18, parte do capítulo 18, Elias era um protagonista em que as pessoas o admiravam. Já na parte do capítulo 18, do final para o capítulo 19, a gente já percebe que a atitude da rainha, ela ficou muito revoltada com o que ele fez lá no Monte Carmelo. E aí ele dá uma sentença, ela dá uma sentença dizendo, eu quero jurar diante dos deuses que se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas que nós tínhamos lá no templo. E eu observo que o povo de Deus vive momentos, em muitas circunstâncias, da mesma forma como Elias. Uma hora nós estamos vivendo um momento de extrema alegria, de extrema motivação, de extremo desejo de estar fazendo alguma coisa para Deus. E outra hora nós nos recuamos e sentimos um medo muito grande. E não queremos arriscar a nossa vida em fazer a obra do Senhor. Elias viveu esse momento dramático na sua vida. Porém, a palavra do Senhor, ela mostra que os sonhos de Deus, os projetos de Deus, as realizações de Deus na nossa vida, os objetivos de Deus na nossa vida, Ele não revela em muitas ocasiões pormenores da nossa vida. Já imaginou se hoje Deus chegasse aqui e começasse a dizer para cada um de nós o que nós vamos enfrentar amanhã? Muitos de nós deixaríamos de ser cristãos, porque não estaríamos preparados para enfrentar esse tipo de situação. Por essa razão, as coisas começam a acontecer dentro da nossa vida, sem que Deus revele tudo, para que veja qual é a decisão, qual é a atitude que nós vamos tomar em seguir ao Senhor, em obedecer a sua voz, em acreditar que Ele está conosco para nos abençoar. A desilusão, ela pode afetar tanto ao homem mais rico, como também ao homem mais pobre. Ela pode afetar a um crente leigo, como pode afetar a um profeta de Deus, a um homem experimentado na obra do Senhor. Um homem desiludido, uma pessoa desiludida, ele se sente a pessoa mais pequena da sociedade, porque toda a carga recai sobre os seus ombros e ele começa a sentir sem forças. Porém, a palavra do Senhor nos anima. Lá em São João capítulo 10, o versículo 10, diz a palavra de Deus o seguinte: o diabo vem para roubar, para matar, para destruir. Porém, a palavra que o Senhor manda para a sua igreja é a seguinte: mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Uma palavra que muda completamente a estrutura dos projetos que o inimigo tem para as nossas vidas. Agora, eu olho para a palavra do Senhor e encontro que Elias, que era homem de Deus, que tinha uma estrutura muito forte, ele agora está assustado. Porque o homem que está desiludido, ele tem temor. E é bom que se diga que quem não tem temor morre cedo. Toda pessoa corajosa demais, ele encontra a morte muito rápido. E Elias, como um homem comum, como um ser humano comum, ele estava vivendo um momento dramático na sua vida. Ele acreditava que Deus havia determinado aquele fim para ele. Ele acreditava, mas ele não conhecia o plano de Deus. Ele não conhecia tudo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Então, amados, Elias tinha razão de pensar, de temer, mas ele não tinha razão para duvidar da ação de Deus na sua vida. Elias, ele, como qualquer pessoa, despertou o temor que havia dentro do coração. O diabo, sabendo que cada um de nós temos temor nos nossos corações, o que é que ele vai fazer? Ele não vai atacar numa região da nossa vida onde nós somos estruturados e somos fortes. Ele vai atingir exatamente aonde ele percebe que há uma fragilidade na nossa vida. Eu, quando me lembro do texto de Jó, quando Deus faz a pergunta para o diabo e diz: ei, de onde você vem?
Ele diz, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. O que você acredita que o diabo fica fazendo quando ele fica passeando pela terra? Nós ouvimos aqui o pastor falar que lá no Peru, em Lima, tem um centro comercial, um shopping, um negócio muito bonito. O diabo não fica andando no shopping. Ele até pode andar pelo shopping. Ele não está olhando a vitrine. Ele fica olhando você e eu. Ele fica cuidando. Cada passo que eu dou, cada momento da minha vida, ele fica de olho. Ele fica observando o que eu falo, o que eu faço, aonde eu vou, com quem me relaciono. E ele fica observando cada atitude da minha vida. E então ele descobre o ponto fraco que existe na nossa vida. Por isso o crente pentecostal é aquele que sempre golpeia o diabo na cara. Sabe por quê? Porque o crente espiritual, ele não vive segundo o curso dessa vida. Ele vive segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. E é nessa hora que o crente sempre surpreende. Sempre o crente pentecostal, ele tem uma carta na manga. O diabo ataca de um lado, é como aquela pantera cor-de-rosa, uma saída pela direita. Pá! Ele sai para a direita. Ele tem a orientação de Deus. É completamente diferente. Porém, a pessoa que já está desiludida, ele já não acredita em Deus, ele já não confia mais que o Espírito Santo está na sua vida, ele acredita que já não tem mais amigo, ele acredita que os seus projetos não têm futuro, ele acredita que as pessoas não dão atenção para aquilo que ele fala, então ele não crê que existe solução para os seus problemas. E aí ele é presa fácil para o inimigo. Porém, o crente, irmão, quando ele tem a certeza que o Espírito de Deus está na sua vida, ainda que ele arrasta uma perna, o inimigo fala, agora você vai estar vencido. Ele disse, não, porque aonde eu estou fraco, é aí que o Senhor me dá força e eu posso caminhar mais um pouco. Aleluia! Por essa razão, Elias estava vivendo um mau momento na sua vida. Ele estava vivendo um mau pedaço. E é interessante, eu estava fazendo uma análise, observando que a desilusão, ela pode despertar uma célula cancerígena no corpo da pessoa. Ela gera depressão. Gera primeiro o estresse, depois gera depressão e mais tarde, se a pessoa facilita, ainda pode até gerar a opressão. O crente precisa tomar cuidado quando a gente vai se estressando com determinadas coisas e não tomamos a atitude de virar aquela circunstância. Lamentavelmente, o mundo de hoje está sofrendo com esse problema de estresse, depressão, e a maioria das pessoas não estão recorrendo ao tratamento específico que se chama passar pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou falando de regeneração para salvação da alma. Estou falando de uma aproximação da única medicina que pode curar esse mal na vida das pessoas. E se nós nos apartarmos dessa realidade, nós vamos ficar exatamente como Elias estava vivendo. Elias estava vivendo um tempo de muita angústia, de muito sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz que aonde tem tristeza, Deus pode trazer alegria. Aonde está o desânimo, Deus pode trazer a força. Aonde está a angústia, o Senhor pode trazer a paz. Aonde está o desespero, o Senhor dá-nos a segurança de que com Ele não existe problema que não se possa vencer. Aleluia! Por essa razão, queridos, olho para a palavra de Deus e encontro um Elias praticamente à beira do fracasso. E o fracasso não quer dizer que nós perdemos. Fracassar é comum na vida do ser humano. E Elias está olhando para aquela ameaça e ele ficou com medo. E eu quero perguntar, quem aqui não tem medo da morte? Todo mundo tem medo da morte. E até se eu perguntasse agora, quantos querem ir para o céu? Isso aí é uma pergunta fora de local, não é verdade? Todos querem ir para o céu. Mas se eu perguntar, quantos querem morrer agora para ir para o céu? Ninguém quer morrer para ir para o céu. Elias sabia que se morresse, ele ia para o céu. Mas disse, opa, eu não quero morrer agora não, Senhor. Vamos esperar um pouquinho mais. Ninguém quer morrer no meio da tribulação. E nós não podemos permanecer aí. Temos que sair dessa situação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós precisamos de uma renovação do Espírito de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Há um espírito de morte, há um espírito de desânimo, há um espírito de fracasso que está lamentavelmente entrando dentro das nossas igrejas. Quantos casamentos estão se desestruturando porque estão virando problema? Eu me lembro que quando eu me casei, eu brigava por causa de uma pasta de creme dental.
Estava acabando o meu matrimônio por uma coisa tão simples. A minha esposa todas as vezes, todos os dias levanta muito mais cedo do que eu. E eu levantava, na época que eu me casei, havia aqueles tubinhos de creme dental, de Colgate, de Colinos, que era de alumínio. Ela ia lá e apertava pelo meio. Aquilo para mim era chamar confusão, queria brigar comigo. Ora, se tem um buraquinho lá na ponta, não tem que manter a pasta dental aí para trás, tem que empurrá-la para frente. Aquilo para mim era motivo de briga. E sabe de uma coisa? A gente se estressa por porcarias, por coisas sem sentido. Tem gente se matando por coisas insignificantes. Não é nem uma ameaça de morte e já está tirando a toalha dizendo, eu já não sirvo mais. Não dá mais para continuar. Eu queria acabar o meu casamento com 1 ano e 3 meses de casado, simplesmente por causa de uma pasta dental. Mas Deus tinha um projeto na minha vida e disse, eu vou mudar esse negócio. Orientou alguns inventores lá e eles criaram uma pasta dental líquida e aquela do tubinho de plástico que a minha esposa apertava e quando eu chegava ela estava toda arrumadinha. Oh, mas como Deus é maravilhoso. Deus mudou o tubo porque Ele sabia que eu ia perder o meu matrimônio. Sabe que Deus está precisando fazer algumas mudanças lá na sua casa? Deus está precisando mudar alguma coisa na rotina da sua vida, porque você é especial para Deus e Deus não quer te ver caído, Deus não quer te ver prostrado. Por isso, nesta noite, o Senhor está dizendo que o Espírito do Senhor fortalecerá a tua vida e os menores temores não vão derrotar o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Diga ao irmão que está do seu lado, os menores temores não pode destruir um filho de Deus. Elias estava caindo à toa. Elias estava indo para o buraco por causa de uma ameaça. Mas sabe de uma coisa, querido? Quando a gente está desilusionado, a gente diz, já não dá mais. Eu não posso mais. E Elias até falou isso. Quando o Senhor chegou lá e perguntou, ei Elias, o que é que você está fazendo aí? Ele disse, ai Senhor, eu já não posso mais. Só eu fiquei. Porque o desilusionado, ele esquece que tem parente. Ele esquece que tem amigo. Ele esquece que existe um mundo à volta dele. Ele crê que é só ele que existe ali. Mas não é assim que acontece. Existe uma estrutura muito grande ao redor dele. Mas Elias acreditava, ai Senhor, já não dá mais para mim. Eu não suporto mais. Sabe, eu acho interessante que Elias era o único, ou vamos dizer assim, dos poucos que poderia dizer, eu vou pintar e bordar, porque eu não vou morrer. Mas ele não sabia que ele não ia morrer. Ele não sabia. Deus sabia. Por isso ele tinha medo. Porque ele não sabia do futuro. Sabe de uma coisa, querido? Tem tantas pessoas que estão tão desincronizadas do Deus a quem serve, que ele não sabe os recursos que Deus toma mão para intervir na causa que você está enfrentando. Muitas pessoas acreditam que Deus é Deus de uma resposta só, de uma palavra só, de um recurso só. Está enganado. Deus não é Deus de fundo de quintal. Deus é um Deus soberano que tem poder em cima no céu e embaixo na terra. Não importa o tipo de afronta que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja atravessando. Pode ser a coisa mais escabrosa para mim, mas para Deus ainda existe solução. Não diga eu não suporto mais. Não suporto mais é uma afronta para os recursos que Deus pode utilizar para mudar a história da sua vida. E enquanto Deus for Deus, haverá solução para o seu problema. Aleluia! Deus ainda terá recurso quando o mundo inteiro disser não tem saída. Então dizer não posso mais é desafiar a Deus. Elias, por que você está chorando aí? Ai Senhor, a mulher falou que vai me matar. E que problema tem isso? Eu não estou mandando você ficar com medo da palavra de uma mulher não, rapaz. Mas Jezabel é poderosa. Eu sou mais poderoso do que Jezabel. Quem é Jezabel para se comparar comigo? Você não serve Jezabel, não. Ô querido, você não serve o seu problema. Hoje o corinho, o hino que nós cantamos aqui, diz que o Senhor nos ungiu para quê? Para libertar os cativos, derrubar as portas das prisões. E há algo maravilhoso aqui nesse texto de Isaías 61, que é uma realidade. Tem muita gente que tem a porta da prisão aberta, mas continua lá dentro preso.
Se você ler o texto, você vai entender isso. Ele diz, para apregoar o ano da liberdade. É dizer para os que estão lá dentro, ei, sai para fora, você está livre. Não precisa viver debaixo desse jugo, não. E tem muita gente ainda querendo continuar com o jugo do sofrimento, da angústia, do problema aqui pegado ao pescoço. Enquanto que Jesus convidou e disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é diferente. Eu sou manso e suave, e eu vou trazer alívio para a sua alma. Olha a diferença. O jugo do Senhor é muito diferente do jugo dos problemas que nós estamos querendo viver com Ele. E Deus falou, ei, não é tempo de você parar. Senhor, mas eu estou com medo, eu estou sem força. E crente pode ficar sem força. E é até bom que de vez em quando fica sem força, porque o crente muito forte, ele começa a acreditar que não precisa da ajuda de Deus. Eu não preciso de orar porque Deus tem me abençoado muito e tal. E começa a inventar coisa. O crente fraco diz, ai Senhor, situação está feia, ajuda. É a coisa mais boa. O prazer de Deus é ajudar a gente. O prazer de Deus é levantar a gente, filhinho, porque Ele nos criou com as suas próprias mãos, com o maior cuidado. E eu fico pensando como era aquela conversa que Deus tinha com Adão e Eva lá no jardim. Todo dia, Deus sentando lá em alguma pedra, em algum lugar, não tinha cadeira, não tinha casa, não tinha nada. Filhinho, como é que está você? Ah, Senhor, não é de ver que eu fui cuidar do rinoceronte, ele pisou no meu pé, machucou meu pé. Não preocupa. Talvez não é nada disso. Porque a gente não consegue saber o que eles conversavam lá. E eu fico aqui imaginando. Mas o prazer de Deus era que todo dia ele descia lá para conversar. E eu fico imaginando qual é o desejo de Deus, dando uma olhada aqui por Brasília, para onde é que eu vou conversar com alguém que está precisando de mim, que está lamentando. Eu quero sentar lá na sala dele. O que está acontecendo contigo? Eu quero ajudar a sua vida. Eu quero orientar você a sair desse problema. Não diga, eu não posso mais. Quando você sentir sem força, lança-te nos braços do Senhor, que Ele tem o remédio para curar a ferida que está dentro da sua alma. Oh, aleluia! O Senhor tem solução para todo tipo de problema. E Elias disse, eu não suporto mais. Eu já não dou conta mais. E Deus disse, mas eu não terminei nada com você ainda. Eu ainda não terminei o meu plano contigo. Sabe de uma coisa, querido? Deus ainda não terminou o projeto que Ele tem na tua vida. Deus ainda não terminou o plano dele na tua vida. E enquanto Deus ainda não terminar o plano dele na tua vida, fique no lugar aonde você está. Não tenha temor, não fuja, não se esconda. Porque aonde você colocar a planta dos teus pés, aí estará o Senhor para cuidar da tua vida. Porque Deus é fiel para aqueles que esperam na sua ajuda. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus! E Elias falou, eu não posso mais. Mas Deus diz, eu ainda tenho alguma coisa para ti. Quantas pessoas estão deixando de cantar, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de fazer tantas coisas importantes que estão contribuindo para o seu crescimento espiritual. Quantas pessoas estão recuando quando é hora de caminhar para frente? Quantas pessoas estão se escondendo atrás do problema e não estão se escondendo de trás de Cristo Jesus? Aleluia, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos o que mais que? Então eu não venço, quem vence é Ele, eu só recebo o título. Jesus é que vai na frente e vai derrubando muralhas, arrebentando tudo, e a gente só vai cantando o hino da vitória, glorificando o nome do Senhor, porque a nossa vitória está conquistada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, mas tem outros problemas. Nós precisamos entender que as pessoas que estão desilusionadas acreditam que aquilo que ele faz nunca vai adiante. Eles sempre imaginam, mas o que eu estou fazendo não funciona. Não há avivamento, não há despertamento. O que eu estou sentindo agora, parece que Deus não está nesse culto ou naquele culto. Ora, como muita gente tem falado coisas erradas. Quantas pessoas estão falando, deixando as palavras sair pela boca?
Eu estava pensando em 1 Samuel, lá no capítulo 2, diz a palavra de Deus que quando os filhos de Eli estavam oferecendo o culto, o povo já não queria mais, ninguém queria mais se relacionar naquela igreja, porque realmente Deus não estava falando ali. Mas nós estamos vivendo dias diferentes dos tempos de Samuel. O Espírito de Deus não se foi da igreja. O Senhor permanece no meio do seu povo. Aleluia. Aleluia, Deus ainda continua manifestando no meio do seu povo. Mais uma vez eu louvo a Deus pelo projeto de uma semana de Pentecostes. Sabe por quê? Porque tem muita gente já com vergonha de levantar a sua mãozinha e dizer glória a Deus. Tem muita gente que já está com vergonha de dizer louvado seja o nome de Jesus. Outros, para falar em língua estranha, estão falando em código Morse para que ninguém escute o que ele está falando. Na casa de Deus, na presença do Pai, a gente tem que ter liberdade. Na casa de Deus, a gente tem que deixar sair o melhor que a gente tem. Na presença do Pai, a gente tem que deixar derramar o que a gente trouxe de melhor para Deus. E nós não podemos levar o nosso culto para casa. Não podemos. Tem gente fazendo culto com o vizinho de banco, tem gente fazendo culto com outros assuntos que não dizem respeito a Deus. Já imaginou se Deus estivesse aqui hoje e nós não estivéssemos adorando a Ele, como não estaria o rosto de Deus aqui? Você já pensou em fazer uma visita na casa de uma pessoa e ele fica lá dentro do quarto? E você na sala, você vai ficar com aquela cara de taxa assim, olhando assim, meu Deus, mas que o fulano não recebe a gente, não fala com a gente? Imagina ao contrário, Deus está aqui com os olhos bem abertos, olhando quem vai ser o primeiro que me adora, quem vai ser o primeiro que vai falar alguma coisa para mim. Oh, mas eu queria ver alguma coisa aqui. Oh, cadê? Cadê? E a gente tem culto para muitas horas. Mas o nosso tempo está tão resumido e não se pode mais. Se eu começo a adorar aqui, ele vai me renovar. De repente eu até falo em língua estranha, eu queria. Não, vou me deter aqui um pouquinho. Querido, não importa, para mim não me importa se você fala língua estranha do começo ao fim. O que me importa é que o Pai escute a sua adoração e que você saia daqui abençoado, respondido, atendido. Porque quem abençoa a tua vida é Jeová. Oh, rima, xemicove, arramassure, micandalamas. Aleluia! Glória a Deus! O culto só é espiritual quando você é espiritual. Não coloque a culpa no pregador, não. Não coloque a culpa no grupo de que cantou, não. Não coloque a culpa no irmão que sentou do teu lado, não. Culto é individual. O povo tem que louvar congregacional, mas culto é individual. E é possível que você possa ter um culto sem adoração, mas é impossível ter adoração sem culto. É impossível, quando você adora, você presta culto. Mas muita gente vem à igreja e não presta adoração. E fala, mas a minha vida está uma miséria espiritualmente. Claro que sim. Está adorando errado. Está fazendo tudo diferente. A educação, pastor Ronaldo, tão refinada hoje dentro das igrejas, que até para dar glória a Deus a gente limpa a garganta. Glória a Deus. Não é assim não, irmão. É com liberdade. É com liberdade. Diz que o povo de Israel, quando ia para o templo adorar a Deus, ia um grupo de lá e um dizia, Deus, o Senhor é Jeová, está no nosso meio. Alguém glorificava o nome do lado de lá. O grupo já ia cantando, adorando a Deus no meio da estrada até chegar no templo. Quando chegava lá, eu me lembro da leitura do livro sagrado que Esdras registrou, quando só leram a Bíblia. Naquele dia houve um barulho, houve um terremoto. Alguém disse, o que está acontecendo aí? Ler o livro da lei e Deus falou conosco de novo, e o povo chorava, o povo aplaudia, o povo pulava, o povo tocava, cantava, havia alegria porque Deus estava ali. E eu tenho certeza que Deus está aqui. Deus não se foi daqui, Deus está aqui. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Temos que seguir adiante. Diga ao irmão que está do seu lado, siga adiante. Deus ainda não terminou contigo. Aleluia. Mas eu acho maravilhoso esse negócio aqui.
Eu olho para São Lucas capítulo 19 e diz a palavra de Deus lá no versículo 31. Ei, se vocês quando for soltar aquele jumentinho e alguém perguntar, diga para ele assim, ó, o Senhor precisa dele. Eu acho isso tão maravilhoso, irmão. Eu fico pensando quando Jesus entrou pela entrada triunfal lá em Jerusalém. Hosanas, aquele negócio. E os poderosos olhavam assim, esse povinho não está com nada. Os reis entram montados em cavalo branco. Não entram montados no jumentinho. Eu acho tão interessante que hoje em dia é difícil o Espírito de Deus convencer crente. A gente está lá e Deus está dizendo, faça assim. Ai, Senhor, mas e se eu fizesse assim? E eu olho aquele jumentinho amarrado lá. Não reclamou, até porque ele não podia falar. Pegaram ele não perguntou, o que é que vocês vão fazer comigo? Não, e se pudesse explicar, não, nós vamos montar Jesus. Oh, mas vocês têm que saber que eu ainda sou novo, eu não posso carregar ninguém. Não perguntou nada. Chegou lá, Jesus montou em cima, a Bíblia não diz que ele, como é que é aquela palavra? Empacou? Eu não vou. E tem crente que empaca, Jesus está querendo trabalhar. Não dá mais não, Senhor, não. E o jumentinho lá. Jesus montou em cima e foi entrando. Eu fico imaginando que os animais compreendem, honram a Deus melhor do que muita gente inteligente. E deu uma olhada assim, opa, o Filho de Deus montado em cima de mim. Isso é um privilégio. Se ele pudesse, ele ia dizer, por que você não veio ontem? Ontem. Estaria adorando. Sim, senhor. Esta é a voz dele, a adoração dele. Oh, que alegria! O Senhor montado em cima de mim. E sabe de uma coisa, querido? Você vale mais do que um jumentinho. Muito mais do que um jumentinho. Jesus andou algumas horas e o Espírito de Deus anda com você dia e noite, 24 horas por dia. Você é especial para Deus. Oh, damos um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Eita, glória a Deus! Eu queria que você colocasse de pé. São 9 horas, eu quero parar. Aleluia! Não é tempo de você parar, querido. É tempo de continuar. Não é tempo de você se deter. É tempo de caminhar. A morte não vai ceifar você fora do tempo. O teu problema não vai fazer você parar antes do tempo. Deus continua no controle da sua vida. E enquanto Ele não dizer basta, você caminhará. Que venha o problema, que levante o inferno. Terá que cair, porque Jeová é aquele que vai diante de você. Deus ainda tem um compromisso contigo. Deus ainda tem compromisso contigo. Eu queria dar 1 minuto só para você adorar a Deus. 1 minuto só para você adorar a Deus. Adore a Deus. Porque aquele que cuida dos teus problemas, que cuida da tua vida, ainda não disse que é momento de parar. Aquele que te ama, aquele que fez com que a cruz fosse o algoz de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava pensando em você para dizer que um estresse não vai te matar, o câncer não vai te matar, nada que Deus não permita não ceifará a tua vida, porque aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, é Ele que caminha contigo, é Ele que tem poder sobre a tua vida. Jeová ainda está no controle da tua vida e não mudará, que se cuide o diabo, que se cuide os problemas, que se cuide as dificuldades, porque Deus continuará lutando por ti. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. O Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias está aqui. Enquanto você adora, eu vou te dizendo. Elias comeu pão e bebeu água que Deus trouxe do céu. Nesta noite Deus está trazendo pão, está trazendo água para você. E você caminhará 40 dias e 40 noites. Porque Jeová ainda não terminou contigo. Rimará, xereme, conviadamã. Adore ao que vive para sempre.
Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Tira o melhor que você tem. Tira o melhor que você tem. Oh, aleluia, tira o melhor que você tem. Aleluia. Flui, Espírito de Deus. 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 Sobre a tua noiva. Oh, restaura feridas. Levanta os que estão caídos. Edifica, Senhor, a tua noiva. Esse é o tempo. Esse é o tempo em que Deus te levantará. Porque Deus ainda não terminou contigo. Oh, em nome de Jesus. Enquanto você adora, Deus está trabalhando por você. Enquanto você adora, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto você adora, Deus está dando força a você. Enquanto você adora, o teu problema está deixando de ter poder sobre a tua vida. Deus está fazendo algo radical na tua vida. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus um segundinho mais. Aleluia, 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 aleluia. Oh, se eu soubesse que o meu problema iria terminar, eu me extravasaria na presença de Deus. Oh, se eu soubesse que Jesus está me curando, eu me extravasaria diante de Deus. Se eu soubesse que Deus está resolvendo os meus problemas, eu me acabaria na presença de Deus. Deixa Deus escutar a tua voz. 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 É noite de bênção. Aleluia. É noite de vitória. Santo, 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 santo é o Senhor para sempre. E a tua glória, Pai, está neste lugar. Levanta-te, Elias. Caminha mais um pouco. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu quero orar contigo. Aleluia. O horário já mandou parar, mas eu quero orar contigo. Antes de você que crê que Deus está mudando a tua vida, eu queria saber se há alguém que todavia ainda não recebeu Jesus no seu coração. Esta é uma oportunidade muito especial para você. Eu queria convidar você para levantar a sua mão, você que deseja receber Jesus aí no seu coração. Eu queria orar por você nesta noite. Tem alguém que todavia não ha recebido Jesus no seu coração como Senhor e Salvador pessoal da sua vida? Aleluia. Esta é uma noite muito, muito, muito especial. Aleluia. O Senhor da tua vida está aqui para fazer uma mudança na tua vida. Há alguém? Há alguém? Não há? Não há? Aleluia. De repente você está numa guerra, um conflito aí dentro, dizendo: o que vai dizer o meu amigo? Você pode continuar adorando, não se preocupe. O que vai dizer o meu irmão? O que vai dizer a minha tia, o meu pai, o meu patrão? Eu quero te dizer, não foi nenhuma dessas pessoas que morreu por você na cruz do Calvário. Nenhum deles pode perdoar os seus pecados. Mas Jesus, Ele morreu por ti para perdão dos teus pecados. Está recebendo Jesus? Aleluia. Aleluia. Aqui é uma pessoa que está. Aleluia. Mas Jesus pode te curar. Jesus pode te curar. Ele levantou Elias. E Ele pode levantar você também nesta noite. Amém? Aleluia. Alguém mais? Eu quero orar com você. Aleluia. Se você quer fazer um passo de fé, eu queria convidar você para dar um passo de fé aqui à frente. Queria convidar pastor Ronaldo, pastor Daniel, para que nós pudéssemos impor as mãos sobre essas pessoas. Pastores, por favor, me ajudem. Eu quero orar. E você, querido, eu sei que é um pouco complicado para você sair do teu lugar, mas eu queria orar por você aqui à frente. Receba o toque na imposição de mãos, a coisa sobrenatural de Deus para você. Aleluia. Aleluia. É a noite de bênção. É a noite de vitória. Venha, 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 venha. Tem um Pode passo de subir, fé. pode vir. Venha, venha. Maravilha. Venha para cá, venha, venha. Venha crendo, venha crendo. É dia de renovação para a tua vida. O gigante não vai ter poder mais sobre a tua vida. Aleluia.
Venha, 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 venha rápido. Venha rápido. Venha crendo, não venha duvidando. Venha crendo, venha crendo. Venha, venha, venha. Deus tem pão fresquinho para você. Deus tem água salutar para você. Aleluia. Venha, 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 venha. O Deus que faz milagres Aleluia. está aqui nessa noite. Deus vai fazer milagre aqui nessa nada. noite. Deus vai fazer milagre aqui nessa não existe noite. morte, ameaça. Aleluia. Inferno que possa Deus deter vai na sua fazer milagre vida. aqui nesta noite. Pode soltar, querido. Aleluia. Enquanto estamos orando, você vai estar recebendo agora algo da parte de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o 2 do branco. Em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, este povo, Senhor, que vem diante do teu altar. Aleluia. Oh, remaraba xerebi. Tu és o único que pode mudar, Senhor, a rotina da vida dos teus filhos. Vai adorando, igreja, vai único, adorando Senhor, no seu lugar. Que tem poder Levante para as suas mãos sobre esse povo transformar que está essa aqui à frente. circunstância, Pai. Oh, Pai, nós impomos as nossas mãos debaixo o da Deus que faz autoridade da milagres palavra do está aqui nessa Senhor. noite. Oh, Ele está abençoando em a sua nome de vida. Jesus, nós ministramos restauração. Nós ministramos restauração. Deus que faz milagres já está Receba neste lugar. esta noite, Vai fazer em nome de o Jesus. Se você Força. acreditar, Receba nesta noite em nome de Jesus alimento. Aleluia, o teu Deus está aqui. O teu Deus está aqui. Nesta noite as tuas feridas serão arrancadas da tua vida. Porque o teu Pai está aqui. Não é tempo de parar. Não é tempo de cair. Não é tempo de fugir. É tempo de caminhar. É tempo de marchar. É tempo de ir adiante. É tempo de seguir. Jeová está no controle da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus repreendemos enfermidades. Em nome de Jesus repreendemos o mal. Em nome de Jesus determinamos que o teu problema seja sem fazer. Não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mundo vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu Deus. Espírito de Deus. Ele é Deus. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu pra você, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu. Os teus problemas não vão te sufocar. Ele é Os teus problemas não tem mais poder. Agora o Senhor, igreja, agora, Toca, Senhor, no mais profundo. Toca, Senhor, lá no profundo deste coração. Toca, Senhor, nessas emoções. Toca, Senhor, neste coração ferido. Vai e levanta e edifica. Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus do milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. não existe morte, não existe diabo, inferno que possa deter do crente. A promessa de Deus não voltará na sua vida atrás. Aleluia. O inimigo vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe capeta que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu pra seguir, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Sabe por quê? Ele é Deus. Quando ele decide fazer, não existe nada.
poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Levante a sua mão, essa igreja, adore ao Senhor. Vamos adorar esse Deus. Glorifique o nome do Senhor pela tua bênção nessa noite. Adore ao Senhor pela vitória. Digo, Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Adore, 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 adore. Oh, não pare de adorar. Não pare de glorificar. Deus está curando você nessa noite. Deus está renovando a tua vida. A tua casa, os teus problemas hoje cessarão. Se você usar a tua fé e proclamar que Deus é poderoso. Levanta, Elias. Anda mais um pouco. Coma pão e beba água. Porque ainda é longa a tua jornada. Ele é Deus. Todo povo de Deus, jogue a sua mão para cima e diga: só Deus é o Senhor. Mais uma vez, só Deus é o Senhor.